Ó, tá gravando. Já, só o pessoal terminar de entrar, tá gravando já. Gente, o meu hobby tem sido fazer essas coisas aqui, ó. Cadê? Tem sido... É um viado meio gado, né? Sei lá, não sei explicar. Eu acho que é um viado, mas acho que é meio gado, assim. Pior que eu fui escolher fazer isso logo no bagulho que eu tô gravando, né? Ai, muito bom. E aí, galera? Eu gosto desse aqui também. E aí, galera? Tomou uma assustão, né? Foi mal, Amy. Gosto desse também. Ai, ai, muito bom. Eu me identifiquei com um viado gado ali. O que é esse aqui que eu não sei? Esse que é isso, não. Sei lá que porra é essa. O pessoal terminou. É o Coronga? O pessoal terminou de entrar já? Eu sou a maçã da Adão e Eva. Agora, sou eu. Vambora. O que é isso aqui? E... Muito bom. Mas o melhor de todos é esse. Com toda certeza que sou eu. Galera, fechar aqui pra gente já, porque entra todo mundo. Vocês estão me vendo normal ou ainda tô meio gado? Meu Deus, ainda tô gado! Como é que tira isso? Eu não sei tirar isso, não. Caraca, e agora? Não, por isso que eu não gosto de tecnologia, brother. Lívia, por favor, deixa ela assim. Quem falou comigo? Eu, Patrícia, Patrick? por favor, dá aula assim. Cara, como é que vocês vão me levar a sério comigo assim, cara? Eu vou falar de tigre asiático e eu olhar pra minha cara e vou estar assim. Pô, eu vou deixar porque eu não sei como é que tira. Eu tô tentando, mas não consigo. Vamos lá. Professores lineares estão surtando. Vambora, galera. Projetar aqui meu slide pra vocês e eu assim, né? Vocês vão tirar foto dessa merda, né? Eu tenho certeza, cara. Tenho certeza, não posso confiar em aluno, não. Ó, projetando aí pra vocês. Já tirei. Ó, projetei pra vocês. Vamos voltar. Coreia do Sul. Please com sucesso. Coreia do Sul. E agora, galera, Singapura. Beleza? Singapura vai ser nosso segundo tigre asiático aí. Singapura vai ser justamente... Eu tô rindo porque eu tô olhando pra minha cara aqui. Singapura vai ser justamente a região, assim como Coreia do Sul, também vai passar por um alto desenvolvimento econômico, mas vai fazer reformas educacionais, reformas na saúde, e hoje vão sendo uma das áreas mais desenvolvidas da região, né? O IDH de Singapura é um dos maiores do mundo, 900 e pouco, beleza? Investimento em indústrias mecânicas, refinarias de petróleo, centro de pesquisa, atividade turística, e aquilo que eu falei para vocês, aonde estão as indústrias de Singapura? Nos novos tigres asiáticos. A tendência é sempre essa. Se eu produzo remédio, mas agora eu tenho tecnologia para produzir esse remédio, ele não vai mais ser fabricado no meu território. Porque aqui tudo passou a encarecer. Eu vou mandar a fabricação dele para um país mais pobre. Então é meio que uma cadeia de terceirização, sabe? Vai terceirizando até chegar numa área, né, onde, por exemplo, hoje a gente vai ver os novos tigres asiáticos, novíssimos, são Vietnã, Camboja, Filipinas, Laos.
são países muito mais pobres do que esses. Taiwan, né? Não sei se vocês lembram da história de Taiwan. Taiwan vai se formar pelos fugitivos da China. Em 1949 ocorre uma revolução chinesa, uma revolução do Mao Tse Tung, beleza? Essa revolução do Mao Tse Tung, ela é uma revolução chamada de revolução comunista, apesar de nunca rolar o comunismo na China, e aqueles que não são a favor dessa revolução vão fugir para a ilha de Formosa e vão fundar Taiwan, né? Os nacionalistas vão fundar Taiwan. Taiwan é uma polêmica até os dias de hoje, porque a China diz é província rebelde, é nosso território, mas é província rebelde. E Taiwan diz somos independentes, temos os maiores IDHs, temos um PIB alto, e a ONU fica meio que nesse impasse. A questão é que Taiwan hoje é um dos maiores fabricantes de produtos, então a galera fala, por que a China ataca Taiwan? As coisas não são tão fáceis assim, sabe? Não é um jogo de war, que eu vou atacar um território e aí não vai ter nenhuma medida, né, de retaliação quanto a isso. Então, a ONU possivelmente jamais autorizaria a entrada da China no território de Taiwan, ok? A economia de Taiwan hoje é baseada pela produção de manufaturados, né? Principalmente automotivos, eletrônicos, tecnologia de informação. E o último tigre asiático que está em polêmica agora, né, por conta da questão da separação da China, tentativa de conquista de uma maior autonomia, né? Hong Kong não quer ficar ligado politicamente ao território chinês, né? A China, ela perde o território de Hong Kong em 1842, né, na Guerra do Ópio, vocês devem ter estudado isso em história. E a China vai ceder o território de Hong Kong para o Reino Unido. Por isso que, na verdade, Hong Kong é um território que se fala inglês. Beleza? Em 1984, vai ser assinado um acordo entre o Reino Unido e Hong Kong, né, que até 2047, Hong Kong é uma região administrativa da China. É um protetorado chinês. Ou seja, Hong Kong tem uma certa autonomia, mas não tem exército. A política externa que responde é a China, não tem cadeira na ONU, não pode ter, por exemplo, Hong Kong disputando uma partida na Copa do Mundo. Não vai rolar, porque não é visto como soberania de Estado. Beleza? Hong Kong vai passar a produzir, né, a ter o seu local das bolsas de valores, da indústria de alta tecnologia e tudo mais. Ok? Quero ver quem vai entrar aí agora, que vai olhar para minha cara, eu de viado aqui. Galera, encerro os nossos tigres asiáticos. Não vou encerrar nossa aula, vou falar de outras coisas ainda. Voltei, não vou nem olhar para minha cara para não rir. Mas a gente entra na configuração dos novos tigres asiáticos, que são esses que eu falei: Filipinas, Tailândia, Malásia, Laos, Camboja, Vietnã. São países que têm um desenvolvimento social e econômico menor do que os tigres. Portanto, os tigres vão mandar suas indústrias para esses países. E aí eu lembro do discurso do Trump, que o Trump fala para a China e para o Sudeste Asiático, não tem conversa com eles, não tem acordo com eles, porque eles roubaram os nossos empregos. Qual é a carga política disso? Eles roubaram os nossos empregos. É porque as fábricas do Manufacturing Belt, que é o assunto que eu vou entrar agora, vamos falar de Estados Unidos, né? Vou projetar para vocês já já. As fábricas não estão mais lá. As fábricas foram para a Ásia. Por isso que o nome do território norte-americano agora é Rust Belt. Cinturão de ferrugem. Porque as fábricas saíram. Aquilo que a gente falou na aula passada. Beleza? Deixa eu projetar para vocês nossa próxima aula. Vocês ficam olhando para minha cara aí agora, por enquanto. Minha cachorra, estão ouvindo, né? Estados Unidos, segregação racial não. Estados Unidos, aqui. Como é que o barulho que viado faz, gente? Eu nem sei. Ó, projetar aí para vocês. Já já eu posto esse slide lá. Vamos começar aí a falar desse país maravilhoso que tanto nos deu, né? Bambi.
Vou te chamar de Elliot. Não dá para levar a sério. Pior que eu vou falar de um bagulho sério agora e com essa cara aqui para vocês. Galera, continuando nessa pegada de industrialização, eu queria dar sequência falando da principal potência industrial do mundo, que é o próprio Estados Unidos. Depois que eu falar de Estados Unidos, eu vou falar de industrialização brasileira. Beleza? Então, olha só, essa primeira parte é uma parte de características físicas dos Estados Unidos, que eu vou falar muito pouco, porque o nosso foco é industrialização, então é entender como que a dinâmica territorial dos Estados Unidos se formou, como que os Estados Unidos saiu de uma pequena potência a uma superpotência. Beleza? Então, a gente tem que pensar que a industrialização foi fundamental. Mais do que isso, as guerras foram fundamentais. Rapidamente, algumas características dos Estados Unidos, bem rápida, é uma diversidade de climas muito grande, né? A gente vai ter um país de grande extensão latitudinal, então vai ter aí clima tropical, vai ter o semiárido, vai ter o desértico, vai ter o polar, quando pensa no Alasca, temperado, subtropical, então tem uma variedade climática muito grande, o que vai favorecer, por exemplo, a um processo de industrialização americano, né, associado a um processo agrícola, essa indústria agrícola, muito, como é que eu posso dizer, poliestruturado. Então, eu vou ter soja, vou ter algodão, vou ter milho, vou ter trigo, vou ter cana, depende da região. Então, eu vou ter uma diversidade muito grande de produtos agrícolas associados posteriormente à indústria com essa questão climática. A nível de relevo e hidrografia, né? Botei aí para quem quiser dar uma estudada depois, quais são os principais rios, Colorado, Mississippi, Missouri e tal. O relevo, né? O relevo da parte oeste, que é a região de choque de placas tectônicas, por isso que a gente chama de dobramento moderno. A parte leste, já tem os Montes Apalaches, beleza? A parte central é uma grande planície para a agricultura. Agora, o fundamental é entender o processo histórico de formação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser formado por uma colônia de povoamento. Isso é fundamental para entender tudo. Porque diferente da gente que foi exploração, diferente da gente que foi colônia até 1822 e depois vira império até 1889, os Estados Unidos têm um tipo de colonização que é diferenciado, que é o de povoamento, que é fuga, principalmente lá da galera da Reforma Protestante, dos perseguidos políticos, a gente vai ter a galera, muitos presos vão ser mandados para o território da Nova Terra, então a gente tem uma política de povoamento, que nesse primeiro momento, né, a Inglaterra, que é o grande colonizador da região, vai dominar somente essa região aí, chamada de 13 colônias. Estão vendo? As 13 colônias aí, né? Dividida entre 13 colônias, né? A gente vai dividir que a parte norte vai ser a parte, né, com o discurso da mão de obra livre, assalariada, predominância da população branca, industrialização, e as características das colônias do sul vão estar mais associadas a atividades agrícolas, até por uma questão climática, né? Então, a gente vai ter os latifúndios, a gente vai ter uma presença muito grande do discurso escravocrata, então a mão de obra é uma mão de obra que não é livre, beleza? Então, algumas coisas vão passar a diferenciar as colônias do norte e as colônias do sul dos Estados Unidos. Aí depois eu falo. Os Estados Unidos vai ser chamado de ilha-continente, por quê? Se você for analisar a formação norte-americana, ela dá acesso a 2 oceanos, ela tem uma disponibilidade de recursos como nenhum outro país no mundo tem, nem o Brasil. O Brasil não tem acesso a 2 oceanos, né? Então, os Estados Unidos ele tem um destaque, um protagonismo muito grande nesse sentido. Em 1776, os Estados Unidos, através de uma guerra, se declara independente. Beleza? Então, a Declaração de Independência em 1776, nossa, a gente nem sonhava nesse momento em se tornar independente, estava vivendo o ciclo do ouro, beleza? Vai romper a ligação direta com a Inglaterra, ok?
A partir disso, vai começar um conflito, um confronto entre as colônias do norte e as colônias do sul, resultando nessa famosa guerra de secessão, né? Que são esses dois modelos dirigentes específicos: os sulistas, escravocratas, latifundiários, né? E as colônias do norte, mão de obra assalariada, branca, industrializada. Essa guerra de secessão vai durar aí aproximadamente 4 anos e vai ter como vitoriosos os países do norte, apesar que isso não quer dizer que acabou a escravidão propriamente dita ou que acabou a segregação racial nos Estados Unidos nesse momento, ok? Os Estados Unidos ele vai se interligar, principalmente a faixa oeste, a faixa leste, através das linhas de trem, né? A formação territorial norte-americana vai ser toda conectada pelas ferrovias, beleza? E pelo discurso da doutrina Monroe, que é aquela América para os americanos, que vai ser justificada pelo Destino Manifesto, que eu vou falar disso agora. O que era o Destino Manifesto? Era uma doutrina utilizada por esses homens brancos, protestantes, né, extremamente conservadores, que no discurso deles da marcha para o oeste, no discurso deles de dominar novas terras, de sair das 13 colônias e buscar o interior, dominando outras terras, o discurso era um discurso religioso, que eles eram, na verdade, enviados divinos, que eles tinham o destino de ocupar essas terras, porque o homem branco protestante, ele era um escolhido de Deus para isso. Então, na verdade, eles vão avançar, essa marcha para o oeste vai começar a acontecer, por isso o nome faroeste, far, distante, west, faroeste, né? Era o oeste distante, como o João falou aí, para cometer não só genocídio, etnocídio, né? Que, na verdade, quando eles expandem para essa marcha para o oeste, eles não encontram um terreno sem ninguém. Eles encontram povos que moram ali. Eles encontram tribos, né, que vão ser vistos como povos primitivos, sem civilização, né? E aí, por isso, a justificativa de levar a civilização a povos bárbaros. Na verdade, vai ser um grande massacre das comunidades indígenas, né? E muitas vão chegar à extinção, por isso que a gente fala de etnocídio, né? Não somente genocídio. Por que é o etnocídio? Porque não se tem mais dados nenhum sobre a cultura desses povos. Não se sabe qual idioma eles falavam, não se sabe nada sobre a escrita deles, sobre a forma de organização política, social, nada. Nada. Então, mais muitas vezes que uma morte aos corpos, a gente vai ter uma morte na questão cultural. Justificativa, destino manifesto. Beleza? Baseado nisso, também vai acontecer aí a doutrina Monroe, que é o discurso de América para os americanos. Vamos lembrar, e depois eu vou dar uma aula de América Latina, vai fazer mais sentido para vocês, mas vamos lembrar que os Estados Unidos, né, tinha um discurso extremamente imperialista, mas que não era um imperialismo tão escrachado como era o imperialismo europeu, de fazer colônias. Era uma nova forma imperialista, né? E aí a América Latina como um todo era colônia da Espanha, né? Vamos ver, Honduras, Nicarágua, Panamá, né? Tirando o Brasil, todo mundo era colônia da Espanha. Brasil, Jamaica também não, né? E Porto Rico, que era um território dos Estados Unidos. De resto, todo mundo é espanhol. Então, essa doutrina Monroe, ela surge com um discurso muito forte de América para os americanos. Espanha que não. O continente americano não será recolonizado. Não será influenciado por vocês. Se tem alguém que tem que mandar aqui, esse alguém sou eu. Então, o discurso é um discurso de não intervenção dos países europeus. Quem vai decidir os assuntos da América é os Estados Unidos. Ora, eu não quero você aqui. Então, quem tem que mandar aqui no território sou eu. Beleza? Aí, a expansão
territorial vai acontecer, né? E os Estados Unidos ele vai ter algumas vantagens naturais para isso, né? Vocês vão ver aí territórios, 13 colônias, era só esse espaçozinho aqui. E aí vai comprar essa parte da Espanha, vai tomar essa parte do México, cedida é o cacete, vai tomar essa parte do México, vai comprar essa parte da França, cedida, na Inglaterra realmente foi cedida, território de Orwell, beleza? Então, os Estados Unidos ele tem é a terceira população maior do mundo. Essa conquista desse território, né, vai fazer com que os Estados Unidos consiga recursos no subsolo, minerais metálicos, água potável, né, petróleo, principalmente na região do Golfo do México, solos férteis. Então, essas terras vão ser terras, muitas delas tomadas do México. Nesse momento de marcha para o oeste, vai surgir uma política chamada Homestead, né? Que é uma reforma agrária, basicamente. O que era essa reforma agrária? Era ocupe as terras do oeste, marchem para o oeste, mas morem lá, fixem morada lá. Porque aí a gente vende essa terra a um preço de 400 para vocês, que é um valor simbólico. Vocês têm um contrato de posse, mas vocês têm que dar uma função social para essa terra, porque isso evitaria a retomada de posse. Beleza? Então, essa é uma política que é como se fosse uma reforma agrária norte-americana, só com tomada de terras, né? E eu tenho essa camisa, tá? No one is illegal on stolen lands. Eu tenho essa camisa, por sinal, podia ter posto hoje, né? Era melhor que pôr a do Allende. Dei mole. Que essa camisa tem uma representatividade? Se vocês já perceberam, todo movimento nos Estados Unidos de imigração aparece alguém com uma camisa dessa. No one's legal on stolen land. Ninguém é ilegal na terra roubada. Qual é a questão disso, né? É justamente essas políticas de imigração norte-americanas extremamente complexas, de fechamento das fronteiras, de encarceramento em massa da população, beleza? Ainda tem escrito exatamente, porque, na verdade, essa é a forma com que esses povos vão ser tratados nos Estados Unidos, né? É interessante você entrevistar essa galera, Emily, nas entrevistas que eu vejo, é que essa galera não se sente parte de uma nação norte-americana. Essa esperança, né? Esse American First, esse Make America Great Again, todos os discursos nacionalistas, essa galera não se enxerga parte disso. Justamente por essa política genocida, né? Que ocorreu no território. E aí o território do México vai ser tirado, né? Eu botei para vocês, ó, alguns dados para vocês. Ó, o México cedeu 2, cedeu, né? Como é que você cede? Você não tem força para lutar, você cede. 2,4 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 55% do seu território, para os Estados Unidos, que pagaram cerca de 15 milhões na época, pela anexação. Os territórios americanos de Alta Califórnia, no Novo México, né, Julia, aí várias regiões aí dos Estados do México vão acabar virando estados norte-americanos, como Arizona, Utah, Novo México, beleza? Os Estados Unidos depois vai comprar 76.800 km² do território, e aí, por consequência, vai ser um território onde vai descobrir petróleo. Então, o México ainda perde dos seus recursos, e a discussão é muito complexa, né, relacionado a isso. As terrinhas do México aí, ó, compreendia toda essa região aqui, que acaba sendo tomada pelos Estados Unidos, e por isso esse conflito relacionado a isso. Marcha para o oeste, mostrando para vocês aí as ferrovias que vão ser fundamentais para a ocupação do território. E atualmente, ó, processo de conexão bem parecido com o nosso, né? As conexões por ferrovias. Um país de tamanha dimensão territorial, né, ele precisa ser conectado por um sistema de transporte que consiga levar um grande volume de mercadoria em um tempo menor,
né, e de pessoas também. E para a gente encerrar nossa aula, para continuar na aula que vem, essa famosa região aí do Manufacturing Belt. O que aconteceu, galera? Os Estados Unidos começa a observar um declínio da Europa há um tempo já, né? Desde os problemas lá com a Itália, né, de unificação italiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda depois, e os Estados Unidos passa a consolidar o seu processo de industrialização. Lembrando que ele vai ser palco da Segunda Revolução Industrial, no século XIX, porque lá tinha jazidas de minério, de carvão, tinha ferrovias, tinha água da região dos Grandes Lagos, a parte norte tinha mão de obra imigrante, beleza? Então, tudo isso vai fazer com que as indústrias busquem essa região. Mas há um crescimento econômico muito forte da região, pautada principalmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Que é quando a Europa deixa de ser um grande fabricante, que está em guerra, e quem assume esse papel? A indústria norte-americana. Os Estados Unidos vai financiar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos vai vender medicamentos, armamentos, coletes, comida, sabe, material para fazer avião, para fazer navio, aviões e navios prontos. Tudo isso vai ser fornecido pelos Estados Unidos. E aí a gente vê um PIB norte-americano, ó, crescendo absurdamente. E também aquilo que a gente já falou, aquele padrão de consumo do American Way of Life, né? Então é um discurso muito forte da comida industrializada, do refrigerante, da comida em caixinha lá e tal, porque você tá bem de vida, você tem uma geladeira farta de produtos industrializados. Isso era sinônimo de estar integrado à sociedade, isso era sinônimo de padrão de consumo, né? Era ir no mercado e comprar tudo enlatado possível, beleza? Esse é o padrão de consumo norte-americano. E isso vai gerando uma indústria, né? Lembre que nesse momento é o modelo fordista e a indústria está, ó, uma indústria de alto consumo, de alta produção e de alto consumo, beleza? A gente já viu, isso aí me lembra que é desenho melhor para expor justamente esse padrão de vida norte-americano, quem já assistiu, né? Mas pensou muito certo, Patrick, muito certo. O do Mundo Odeia o Chris é uma das melhores séries para expor segregação racial, segregação com os latinos, padrão de consumo norte-americano. E essa aí que eu assisto, que eu adoro de paixão, que é a Família da Pesada, né? Que eles usam um humor um pouco pesado, realmente, para poder lidar com situações do dia a dia, da família tradicional norte-americana. Sei quem já assistiu, tem o American Dad também, que é outro que eu assisto também, né? Só que tiraram, né, das plataformas, nenhuma mais tem, nem American Dad, nem tem que baixar aí. Eles tiraram. Eu gosto de Simpsons, mas essa aí tem umas críticas muito mais pesadas, né? E é aquele discurso que a gente já teve aqui quando a gente falou de globalização, eu acho, né? Não lembro. Que a gente falou sobre a política de boa vizinhança. Os Estados Unidos, ele percebe que ele tem que mudar o trato com a América. Tem que tratar a América de um jeitinho melhor para trazer essa América para o seu lado. Porque, vamos lembrar lá atrás, ó, o discurso da doutrina Monroe de América para os americanos, né, teve intervenções em Cuba, derrubando governos em Cuba, teve intervenções na Nicarágua, apoiou a independência do Panamá perante a Colômbia, mas em troca ganhou o canal do Panamá. Então, esse momento norte-americano da doutrina Monroe é um momento intervencionista, América para os americanos. E aí, já aqui, já muda um pouco o discurso. Ainda é América para os americanos, mas vamos tentar trazer os latinos para o nosso lado de uma forma mais harmoniosa. Qual o contexto? Guerra Mundial. Um medo absurdo que o Vargas se aliasse à Itália e à Alemanha, porque o Vargas tinha uma Constituição de 37 que era uma Constituição fascista, né? Então, na verdade, ele abandona esse modelo de América para os americanos intervencionista e passa a ser um modelo mais harmonioso. Faz empréstimos, financia a industrialização brasileira, mantém uma estabilidade,
cria até esses personagens maravilhosos, né? Uma associação Carmen Miranda, Zé Carioca, né? Ah, eu tô vendo agora vocês falando aí, como ele tá tirando tudo de bom. Tô vendo aí. E esse discurso, né, lembra? Você já foi à Bahia, Donald? Aí tá o Pato Donald na Bahia, dançando e tal, que é uma questão da influência da Disney, né? E aí, você já foi à Bahia, Donald? E ele dançando assim, né? Exatamente, não só isso, né, Lorena? Tem aquele episódio, O Mundo de Lisa, que é a visão que os Simpsons, né, trazem do Rio de Janeiro, o Bart treinando espanhol no avião para vir para o Rio de Janeiro, chegando aqui, né? A gente tem vários exemplos, muitas vezes, dessa estigma, né? O Homer é sequestrado, ele é roubado dentro da favela, enquanto a mulher distrai ele, as crianças roubam ele, né? Várias questões nas favelas, mostra as favelas de forma extremamente estereotipada, estigmatizadora. Então, a gente tem várias formas de... Mas é uma tentativa de conexão, né? O Zé Carioca é isso. Quem é o Zé Carioca? É o malandro, né? Pô, sempre boêmio. Você já foi à Bahia, Donald? Então já começa o episódio do Saludo, amigos, que é o Pato Donald vindo para a América Latina, né? Então, a gente tem essa questão. Encerrar, porque senão a gente vai exceder muito tempo. Tem coisa pra caraca ainda, gente. Meus slides são um pouco longos, né? A gente fica aí, tipo, 3 aulas no mesmo slide. Tem um problema de fazer slide curto.